Superintendência Regional de Trabalho e Emprego, como também os sindicatos e outros. Subsidiar a formulação de políticas públicas na questão de saúde do trabalhador também são objetivos do Sereste. Tá? Estabelecer relações de referência e contra-referência. O que é isso? Referência e contra-referência. Vou dar só um exemplo. O trabalhador chegou num PSF, Programa de Saúde da Família, sentindo dores nos membros superiores, tá? Formigamento, dormência, relatou para o médico detectou. Esse trabalhador é o que? É um tecelão, ele trabalha com movimento repetitivo. E ele começou a reclamar de formigamento, de dormência, de falta de força nas mãos. Aí o que é que acontece? Esse médico do PSF vai referenciar esse trabalhador para o Sereste. Certo? Vai referenciar para o Sereste. Aí o Sereste recebe ele, investiga, interroga a questão que pode ser um alerdote, não é que vai ser, começa a fazer a anamnese e contra-referencia. Para quem é que ele vai contra-referenciar? Para o especialista. Geralmente um traumatologista, uma pessoa que especialista em ossos, em tendões, né, em problemas osteomusculares. Tá certo? Então, referência e contra-referência é isso aí. Apoiar, vamos lá, Billy. Apoiar a organização e a estruturação de assistência de média e alta complexidade relacionadas aos acidentes e agravos de notificação. Os fatores ofensivos, tá? Fatores ofensivos, não, isso aí nós chamamos de agravos de notificação. Os agravos de notificação, quais são eles? Volta pra gente aqui, Billy. Deixa eu primeiro explicar o que são agravos de notificação, tá? Tem fatores ofensivos aqui, mas o que são agravos de notificação? Agravos de notificação são exatamente o seguinte. Existe uma sistemática chamada SINANET, tá? SINAN é o órgão, vamos dizer assim, é o setor responsável pela notificação das doenças. Então, doença de notificação compulsória. O que é doença de notificação compulsória? Doença de notificação obrigatória. Então, nós temos notificação obrigatória a dengue, a malária, a leptospirose. Todas essas, quando são identificadas, vai para a vigilância epidemiológica, tem que ser lançada no SINAM para informação. Tá certo? A mesma coisa de saúde do trabalhador. Nós temos agravos de notificação obrigatórios, né? Aqui foi colocado como fatores ofensivos, mas o nome é agravo de notificação. Então vamos lá. Quais são esses fatores ofensivos ou agravos de notificação? Vamos lá? Vamos lá, Pedro? Acidentes de trabalho fatal, com mutilações, com exposição a material biológico. Acidentes de trabalho com crianças e adolescentes são obrigatórios, tá certo, serem notificados. Dermatoses ocupacionais, pneumoconioses, intoxicação exógena, Lerdorte, né, que é lesões por esforços repetitivos e doença osteomuscular relacionada ao trabalho, câncer ocupacional, PAI, perda auditiva induzida pelo ruído, e transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então vamos lá. Alimentação, agora saindo de saúde do trabalhador, tá? Saindo de noções de saúde do trabalhador, nós vamos trabalhar agora a alimentação versus a saúde do trabalhador. Então, eu pergunto a você, o que é que tem a ver uma boa alimentação com segurança do trabalho? Tá? Você pode estar se perguntando, professor, o que é que tem a ver uma boa alimentação com segurança do trabalho? Se o seu trabalhador não se alimenta bem, ele automaticamente vai estar mais susceptível a doenças, mais susceptível a acidentes, tá? Se ele está mal alimentado, e se ele está alimentado demais, certo? Aí nós estamos falando a má alimentação e também a alimentação demasiada também faz mal, porque vai trazer sequelas, obesidade, doenças, tá certo? Vai trazer fatores negativos também a má alimentação. Vou dar um exemplo na polícia, tá? Na polícia militar aqui do estado,
teve uma campanha, teve um projeto de implantação da cirurgia bariátrica para redução da obesidade entre os soldados, sargentos, tenentes, tá? Mais antigos, que estavam super obesos. Tinha soldado que o ladrão brincava para um lado para o outro e ele não conseguia correr. Por quê? Excesso de peso, né? Ah, professor, você não é a pessoa muito indicada para falar dessa questão de excesso de peso. Até concordo com você. Mas, na questão de trabalho, algumas atividades, tá? Algumas atividades não requer que o trabalhador tenha o excesso de peso. Imagina um trabalhador com 190, 200 quilos fazendo um trabalho em altura. Como é que ficaria isso aí? Tá? Como é que ficaria isso aí? Aí complicado, né? Muito complicado. Introdução. Vamos abrir. Questão de saúde do trabalhador, né? A produtividade, questão de alimentação do trabalhador. A produtividade aumenta até o ponto em que a dieta é considerada adequada para a superfície corporal, idade, sexo, clima, atividade e estado de saúde. Do ponto de vista econômico, a importância da alimentação evita um maior dispêndio de energia e, consequentemente, maior capacidade de trabalho. Certo? Então, veja aí a questão da importância da alimentação. O modelo econômico adotado em busca de crescimento e desenvolvimento resultou numa defasagem entre o salário real e poder de compra. E essa diminuição do poder aquisitivo tem resultados negativos no estado nutricional do indivíduo. Então, veja só. Hoje, eu posso falar de uma história que diz o seguinte. Na década de 70, o Brasil era recordista mundial de acidentes do trabalho. Só que desses acidentes, a maioria se dava na construção civil. E a maioria, dentro de pesquisas realizadas, ficou certa que a maioria desses acidentes eram ocorridos, ou seja, ocorriam entre 7 da manhã e 11, tá? Entre 7 e 11 da manhã. E ficou também registrado que a maioria desses acidentes era queda de altura. Então, o que é que se chegou à conclusão? Que muitos desses acidentes se davam por males súbitos que os trabalhadores sofriam por conta da má alimentação, tá certo? Do mau estado nutricional e assim sucessivamente. Então, começou-se a se mudar essa questão, né? Foi criado o PAT, foi criado outros programas de alimentação para que o trabalhador tivesse meios, tá? Tivesse meios de produzir melhor, porque um trabalhador bem alimentado, tá? Um trabalhador bem alimentado, ele está menos susceptível à doença, ele está mais satisfeito, a produtividade aumenta, o risco de acidentes diminui e assim sucessivamente. Vamos lá, Billy. Há algumas definições, né? Nutrição. O que seria nutrição? Pode ser definida como o estudo do alimento e seu processo no corpo humano. Isto é, a ingestão, digestão, absorção, transporte e utilização dele, né? Do alimento. Isso aí é a nutrição. O termo nutrição inclui também a ação, interação e o balanço dos processos dos alimentos no corpo humano. Uma refeição adequada é uma refeição balanceada, tá? Por que uma refeição adequada é uma refeição balanceada? A nossa refeição, ela deve ser bastante balanceada. Uma refeição adequada é uma refeição colorida, né? Tem até aqui o pratinho todo coloridinho, verde escuro, verde claro, vermelho, marronzinho da carne, marronzinho do feijão, branco. Então, é uma refeição bastante balanceada. Aí eu vou fazer uma pergunta que ninguém está perguntando, né, Tatiana? Tatiana, você come bem, Tatiana? Não come bem, Tatiana? Não. E meu diretor de TV come bem? Mais ou menos ele está dizendo, não, come não, né? Então, será que você aí, no seu polo, tá? Na sua cadeirinha sentada, pode fazer uma auto-reflexão? Será que você se alimenta bem? Será que você está comendo bem? Ou será que você faz como muita gente faz, e eu não sou diferente disso, chega corrido de um plantão para o outro, né? Come um hambúrguerzinho,
como uma Coca-Colazinha de light, uma coxinha, né? Meu diretor está falando aqui, então, 2 coxinhas, né? Então, dobrado, e uma latinha ainda de refrigerante, né? Tortinha de limão, né? Então, será que nós estamos comendo bem? Porque existe a questão da escassez, tá? Da quantidade e da qualidade, certo? Porque nem sempre você comer muito é comer bem. E nem sempre você comer pouco demais também é comer bem. O importante é a